Olá! Um estudo do Tribunal de Contas Paulista revelou a falta de quase 9.000 agentes da Polícia Civil no estado de São Paulo. Esse déficit atinge o quadro de pessoal da Polícia Civil e da técnico-científica, incluindo delegados, investigadores, escrivães e médicos legistas. Essa defasagem implica diretamente na qualidade do serviço prestado à sociedade e aumenta a pressão sobre os profissionais. E para discutir esse assunto, nós recebemos hoje o vereador Reis, do PT, a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, e o presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, doutor João Batista Rebouças da Silva Neto. Bom, eu agradeço desde já a presença dos nossos convidados. Queria fazer a seguinte pergunta para vocês. A possibilidade de inoperância da Polícia Civil aqui no estado de São Paulo é uma realidade? Não há de se falar em inoperância porque a Polícia Civil ela está trabalhando diuturnamente, né? O que a gente observa é com muita dificuldade por falta de funcionários, né? Eu fiz um requerimento em 2015 ao Estado, à Secretaria de Segurança Pública, para que eles me informassem quantas vagas em aberto nós tínhamos naquele ano, né? Que ao visitar as delegacias, a gente percebe a dificuldade que tem de funcionamento das delegacias por falta de funcionários. Além da questão, é claro, da valorização salarial, que hoje é gritante, né? O salário, o 25º pior salário do país. Então, naquele ano, a Secretaria de Segurança nos informaram que tinha 7.896 vagas em aberto. Nós estamos falando para um decreto de 2014, porque quando a gente vai conversar com o sindicato, eles falam que é muito mais, né? Porque a população cresceu também nesse período. Para se ter uma ideia, naquele período nós tínhamos uma defasagem de 473 delegados de polícia, ou seja, faltavam 473 delegados de polícia, 2.070 escrivães, 2.625 investigadores. Aí, agora em 2019, eu fiz novamente o mesmo requerimento, pedindo que a Secretaria nos informe, de acordo com a lei de informação, qual que é o número, né, de vagas em aberto. E foi surpreendente porque veio um número total de 10.000 vagas. Então, naquele ano lá, 2015, eram 7.896, agora são 10.000 vagas. Ou seja, de lá até agora o governo não fez nada para resolver o problema de realmente repor os policiais que se aposentam, né, que pedem exoneração, que são exonerados, que morrem. Então, ele não fez nenhum esforço, ele não fez nada. E, por exemplo, delegados aumentaram para 817 delegados. Escrivães, 2.873. E investigadores, 3.027. Eu estou falando das funções, que é a maior categoria que tem na polícia, não estou falando das outras. Médico legista, perito criminal, o fotógrafo, o auxiliar de necrópsia, o papiloscopista, mas somando todas as carreiras, chegou a esse número de 10.000 vagas. Então, eu achei preocupante, motivo pelo qual eu convidei que o Rebouças, a doutora Raquel, pudesse participar desse programa, para a gente entender melhor, né, o que está acontecendo na Polícia Civil, se realmente, essa pergunta que você me fez, se realmente os transtornos que está tendo a Polícia Civil. Outro dia nós estivemos aqui discutindo sobre a questão do suicídio. A Polícia Civil está com a taxa de 30,3 por 100 mil, né, que é epidêmica. Então, e a Polícia Militar também. Então, eu acho que a gente tem que discutir para a população saber quando ela vai à delegacia, que às vezes vai ficar esperando 3, 4 horas, para poder fazer um registro, né? O porquê que está acontecendo isso? Porque a população sofre, e muitos deixam de registrar suas ocorrências também, porque demora para ser atendido, né? Que é essa questão do governo que não está cumprindo o seu papel, ou seja, ele não está fazendo os concursos no tempo certo, ele não está contratando os policiais para repor esses que saíram no tempo certo, a polícia envelheceu, isso é muito ruim, porque os policiais que estão na ativa é que vão ensinar os novos, né? Que vai passar toda a expertise, o seu conhecimento. Então você tem que ter essa oxigenação na polícia, né? E isso não está acontecendo. Bom,
vereador Reis já deu um panorama aí geral da situação da Polícia Civil. Doutora Raquel, inclusive o sindicato dos delegados do Estado aqui de São Paulo, a senhora tem números que contradizem com esse apresentado pelo TCE. Perfeitamente. Primeiramente, muito obrigada em poder participar desse debate extremamente importante, vereador Reis, Rebouças. O que ocorre é que um dos princípios da Constituição Federal, previsto no artigo 37 da administração pública, um dos princípios previstos na administração pública é a publicidade. Todo governo que se preze, ele deve dar publicidade e transparência àqueles dados. De forma até muito oportunista, omitiu-se um dado nessa contabilidade de déficit de policiais, que são os carcereiros. Recentemente, os carcereiros foram transformados em agentes policiais e, de uma forma mágica, desapareceu daquele dado quando se computa-se o déficit. Na realidade, temos um déficit que supera 14 mil policiais. E esses dados são atualizados pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, atualizados de acordo com o Diário Oficial. Então, infelizmente, o déficit é muito maior, vereador, é muito maior do que aquele que está sendo noticiado pela própria Secretaria de Segurança. Acreditamos que um governo probo, que um governo que é comprometido com a população, ele deve ser transparente. Ele deve dar publicidade ampla a tudo aquilo que ele faz. Correlacionando a sua pergunta, se há uma possibilidade de inoperância, não só não há a impossibilidade de inoperância, como temos dados que demonstram que a Polícia Civil do Estado de São Paulo é uma das melhores polícias do Brasil. Com um déficit que supera 14 mil policiais, podemos falar que os policiais que integram a instituição, eles exercem a função de 4 ou 5 policiais. Desta forma, normas internacionais do direito do trabalho também são violadas frontalmente, pois não se permite àquele policial o direito ao descanso. Ele fica 24 horas sob aviso, ininterruptamente, podendo ser chamado a qualquer instante para cumprir a função de outro policial que deveria estar ali. Então, pelo déficit de policiais, acarreta a falta de qualidade de vida daquele policial, a não valorização daquele policial e uma das consequências gravíssimas é justamente esse índice alto de suicídio. Sabemos agora, recentemente, em estudos também da ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, que o índice de suicídio, de morte dos policiais, ele equivale a 4 vezes mais do que aquele policial que está combatendo o crime pela sua morte em confronto. Então, realmente é um dado alarmante, não só os suicídios, como os policiais que são afastados por problemas psicológicos, por estresse, por burnout. E quando estamos falando em policiais, em material humano, em capital humano de uma instituição, a gente fala da falta de valorização e da falta de cuidado do governo com a segurança da população do Estado, pois o nosso principal dever é proteger a população. Como vamos conseguir proteger a população se não temos estrutura, se não temos policiais, se não temos salários adequados com a nossa atribuição legal e constitucional? Pois é, doutor João, esse déficit altíssimo aí, superando os 14 mil agentes da Polícia Civil, sem falar na questão dos afastamentos que a gente conversava aqui um pouquinho antes do programa começar, né? Olá para todos. Obrigado, Felipe. Obrigado, nosso nobre vereador, pelo convite. Doutora Raquel está presente nesse momento que nós estamos vivendo grave, o sucateamento da Polícia Civil. Isso que disseram aqui o nosso vereador, a nossa delegada, é uma realidade. Nós temos no estado de São Paulo, acho que é o único estado, o chamado RETP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial. Isto dá direito à administração nos pegar a qualquer hora que quiser. Por exemplo, eu passo um horário que seria 12 horas no plantão, tenho que descansar 36. Quando eu estou saindo, não, você tem que levar o preso de custódia, tem que ir no fórum, perde o dia inteiro. O dia inteiro praticamente lá, até que ser julgado, se ele vai preso, se ele vai para o CDP, se ele vai ser liberado. E o policial volta, praticamente já está na hora dele recontinuar o serviço. Muitos têm bico. E hoje, Felipe, a polícia é um bico. Porque para sobreviver, nós estamos sofrendo há mais de 25 anos com o governo que está em São Paulo. Infelizmente é o PSDB que está aí, e tem que falar, de não tratarmos com descuido, com descaso. Parece que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária não tem valor para o governador. O governador
são perto de 15 mil policiais. A doutora Raquel, como nós fomos, o problema no interior é pior ainda, porque tem cidades que eu fiz aqui, Felipe, doutora e vereador. Tem uma cidade, por exemplo, em Borborema, que tem um delegado, que cobre 4 cidades, juntamente com o investigador. O seccional está afastado, por motivo de saúde, o titular está de férias, e o que está respondendo por 4, 5 cidades é um delegado de polícia como investigador. Então, como que eu posso dar um trabalho de qualidade se o governo não me dá condições de trabalho? Que para a cidade, nós tivemos em São Bernardo, o quadro DP foi fechado porque o governo estava há 10 meses sem pagar a prestação, porque na maioria da cidade do interior, quem paga é a prefeitura, quem põe gasolina é a prefeitura. Então, onde dá o dinheiro da Polícia Civil? Onde vai o dinheiro da segurança pública? Onde vai o nosso reconhecimento? Onde vai o que o governo vai prestar atenção que ele precisa de uma polícia forte? E nós estamos fragilizados, polícia velha, cansada, desmotivada. As delegacias, aí, se não é a iniciativa privada, arrumar a viatura, arrumar a delegacia, 28, recentemente agora, 28, o governador foi lá, inaugurou, foi uma festa, acabou de sair, levou todos os delegados embora, os investigadores, só tem 1 ou 2, para fazer o trabalho de delegacia de mulher. O 28 DP, onde caiu a Marquise. Então, nós estamos passando por um momento difícil, investigador trabalha fazendo tudo, menos investigar. No tempo que nós trabalhávamos, quando nós tínhamos uma polícia verdadeira, nós éramos uma equipe completa no plantão e na diretoria. Hoje não. Hoje nós só resolvemos 2% dos crimes. Os crimes esclarecidos, só 2%. Quando na época se resolviam 64%. E a vítima recebia, a maioria das vezes, o seu bem que era levado. Hoje nem isso. Por quê? Porque a polícia faz de tudo. A doutora sabe disso. E o delegado acompanha e faz tudo, porque não há elemento. Não tem escrivão. O problema de escrivão é grave também. Então, o governo não está, é pouco importante, na minha opinião, ele não está importante com a polícia judiciária. Para ele, a polícia judiciária não... Para ele não interessa o número, quanto foi revelado, quando o trabalho foi esclarecido, porque ele quer... Porque com todos os nossos amigos da Polícia Militar, que são um número de perto de 100 mil, por quê? Porque a Polícia Militar faz o serviço de controlar umas manifestações que nós vamos fazer, que nós fazemos, que nós fizemos, para poder controlar a situação. Ele investe muito mais na Polícia Militar que na Polícia Civil. Tá certo. Bom, a gente vai precisar fazer o nosso primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o programa Decisões e Argumentos. Até já. Estamos de volta com as discussões sobre a necessidade de contratação de policiais civis no estado de São Paulo por meio de concursos públicos. O governo estadual anunciou agora em outubro de 2019 um reajuste de 5% no salário base dos policiais militares, civis e técnicos científicos, agentes de segurança penitenciária e de escolta e vigilância penitenciária, e além de um pacote de medidas como assistência jurídica, ampliação do programa de bonificação, equiparação do auxílio alimentação e adicional de insalubridade, também válido para agentes penitenciários, o que representa um impacto de 1,5 bilhão no orçamento do Estado de São Paulo para o ano que vem. Na opinião dos senhores, esse pacote de medidas, esse reajuste, é suficiente para as demandas da categoria? Mais uma vez, a falta de transparência. Gostaríamos que ele delimitasse, mostrasse esse impacto orçamentário, se realmente qual é esse impacto. Só se fala, mas não se demonstra. Também o comprometimento com a implementação de melhorias foi não só uma bandeira de campanha do então governador, como também uma promessa, um compromisso de governo desde o início do seu mandato até ao longo desses 10 meses. Ele não só não cumpriu com a sua palavra, como ele simplesmente fez o que deveria ter feito em março, o pagamento da database de março, que não é para a Polícia Civil, não se paga a database há mais de 8 anos.
Insalubridade nós já pagamos. O Vale Alimentação é uma distorção. Afinal, o que se pagava era quase R$4 para aquele que cumpria um plantão de 12 horas. E tudo aquilo que foi anunciado não se trata mais do que é realmente uma política eleitoreira de campanha, realmente, de algo, de fazer um marketing ainda falacioso. É muito interessante quando a gente fala de todos aqueles governantes que foram eleitos com a bandeira da segurança pública, que investir em segurança pública é uma obrigação, não é uma faculdade nem uma política de governo. O Rebouças, o presidente, estava até agora falando de forma bem acertada que se investe muito mais na polícia militar do que na polícia judiciária aqui no estado de São Paulo. Existem algumas razões. A polícia militar é aquela polícia que pode dar sustento à governabilidade. Então, ele investe naquela polícia que mantém o seu governo. Agora, a polícia que pode colocar em xeque um governo que não está agindo de acordo com a lei, com a legalidade, é a polícia judiciária, que tem a atribuição legal e constitucional de investigar todo e qualquer crime, independentemente de quem cometa. Temos o exemplo da Polícia Federal. E um partido que investiu na Polícia Federal, que foi o partido passado, investiu na Polícia Federal, que desmantelou e fez com que desse um novo panorama de uma realidade social que é agora termos resposta daqueles que são detentores do poder na esfera federal. Aqui na esfera estadual temos assim realmente, parece que um atraso para que possamos exercer as nossas atribuições. Temos a mesma atribuição da Polícia Federal aqui no âmbito do Estado. O que ocorre é que estamos assoberbados de atribuições, de outras atribuições, que não conseguimos dar conta da demanda e muitas vezes não existe o incentivo necessário. A falta de autonomia institucional da Polícia Judiciária, de todas, não só da Polícia aqui do Estado de São Paulo, como da Polícia Federal, faz com que, de repente, alguns crimes que estão sendo investigados não sejam interessantes e de uma forma de contingenciamento obrigatório, retira-se aquela equipe, remove aquela equipe que está investigando determinado crime, no caso, crime contra a administração pública, e ali você destrói toda uma investigação. Então, um governo que é íntegro, probo e que vê de forma responsável o seu dever e quer sim dar para a população do estado de São Paulo uma segurança completa, ele deve investir em polícia judiciária. Queria ouvir então também do vereador, do doutor Rebouças, a avaliação em relação a esse pacote de medidas. Olha, o pacote de medidas do governador, ele está muito aquém da propaganda que ele fez, né? Ele fez muita propaganda. Ele, em todas as reuniões, no Conselho da Polícia Civil, na imprensa, toda hora que ele abria a boca para falar da segurança pública, ele alardeava que o aumento da polícia, das forças de segurança, seria muito bom e que elevaria o padrão, né? Elevaria o padrão de forma que a polícia de São Paulo pudesse ser uma das mais valorizadas do país, perdendo apenas para o Distrito Federal, porque o Distrito Federal, quem paga a polícia lá é o governo federal, é a União que paga, né? Então, ele alardeou isso o tempo todo. E aí, a hora que ele foi mandar a sua mensagem para a Assembleia Legislativa, ele mandou uma mensagem muito aquém do que ele falou. Então, essa questão de insalubridade, conforme a doutora Raquel falou, os policiais já recebem insalubridade, sempre receberam insalubridade, né? O serviço lá da SAP, lá da Administração Penitenciária, a gente lá não recebia, então é isso. Então ele está atendendo uma demanda de uma categoria que, ao meu ver, tem direito, porque exerce uma função, né, insalubre. A questão de adequar o vale, que ele coloca, não, que eu estou adequando o vale, é porque o vale da Polícia Militar é um pouco mais alto do que o da Polícia Civil. Imagine vocês, um vale-refeição de R$4, mas nem é mais nem como a Polícia Militar no passado falava, que era o vale coxinha, mas nem coxinha é, percebe? Então, e aí ele vem com um aumento de 5% e está mandando uma reforma da Previdência que aumenta de 11% para 14% a contribuição previdenciária. Então ele está dando o quê? 2%? Porque quando ele aprovar essa reforma, esses 5% já não vai ter o mesmo efeito.
E esse 5% é em cima do padrão. Na realidade, você tem um salário padrão que é onde se calcula o resto. Se calcula o RTP, se calcula os quinquênios, a sexta parte. Então, todos os reflexos é calculado em cima do salário padrão. Então, ele não está aumentando o salário como um todo, ele está aumentando o salário base, né? Então, para ele atender aquilo que ele alardeou, outro dia, inclusive, falei no plenário, falei na tribuna, que a polícia mais bem paga hoje é a do Mato Grosso. Ou seja, para chegar ao salário de Mato Grosso, ele tem que dar 130% de aumento. Se ele está dando 2%, descontado agora com a reforma que ele está mandando, então ainda faltam 128% de aumento. Bom, e isso é a contar do ano que vem. 2019 não tem aumento nenhum, aumento é zero. Vamos entender isso. 2019, aumento zero, não tem aumento. Ele anunciou uma coisa para 2020. Bom, vamos pegar os projetos políticos do governador, né? Ele dizer que não ia sair da prefeitura, saiu. Agora ele está falando que ele só fica um mandato de governador. Isso quer dizer o seguinte, ele tem pretensões para outros cargos, até a mídia fala aí da presidência da República. Isso quer dizer o seguinte, que ele vai ficar, se a gente for contar o ano que vem, ele vai ficar 2020, 2021... Em 2022 ele tem que se afastar para poder ser candidato a outro cargo. Então, em 2 anos, ele não vai dar os 128% de aumento. Então, aqui a gente entende que isso é uma forma de lubridiar, de enganar a opinião pública, fazer muita publicidade, muito merchan, em cima de uma coisa que não existe. E a polícia está sofrendo com isso, porque a polícia ficou na expectativa, ficou esperançosa, a gente via todas as delegacias que eu visitava, eles falavam, não, o governador vai dar o aumento, aí mostrava o vídeo. Olha, o governador está dizendo, até que enfim apareceu um que vai realmente cumprir o que fala. E na realidade foi mais um que não cumpriu o que falou, mais um que está mentindo e enganando não só a polícia de São Paulo, mas toda a população de São Paulo. Tá certo, doutor Rebouças. Realmente, o governador, ele praticamente todos os dias, parece que ele tem uma facilidade muito grande de mentir, principalmente com relação à segurança pública. Nós não queremos ser o melhor Estado pago, mas queremos ser o pior. Como disse o nosso vereador, Mato Grosso está em primeiro, Amazonas em segundo, e nós estamos lá em 24º lugar. E esses 2%, 5% que ele deu, é 2% no RETP e 2,5% no base. Então, espero que os policiais civis tomem ciência dessa reforma, mas esse saco de maldades que está encaminhando na Assembleia Legislativa, que é essa perversa reforma da Previdência, onde vai acabar com a estabilidade do servidor público. Espero que nós, policiais civis, nós, servidores públicos, possamos sair à rua, assim como o vereador saiu, os funcionários da Prefeitura de São Paulo, mais de 100 mil na rua aqui, fizeram barulho para que ele mesmo, esse próprio governador hoje que foi prefeito, ia fazer a mesma coisa na Prefeitura. Subir a alíquota e tirar dinheiro mais daqueles que mais precisam. A polícia já dá a vida e merecia um tratamento mais digno. Nós estamos lutando por um salário justo. Eu sou investigador de polícia e tenho nível superior. Para entrar na Polícia Civil, escrivão investigador, tem que ter um nível superior. E ele paga nível médio. O salário nosso do RTP é 2.400. Somando mais o RTP com base, dá 4.600, com insalubridade e tudo. Agora, nós não temos hora extra. A Prefeitura fez aí um concurso, o Estado fez um curso para o Detran, agente administrativo, com o mesmo cargo que o meu, nível superior, ganhando R$ 6.800. Então, veja a discrepância que existe, o erro desse governador, que ele mente, ele vai na entrevista para a imprensa, ele fala maravilhas, mas quando ele tem que assinar no papel, ele mente. Nós estamos lutando por uma restrição de carreira há mais de 15 anos, doutora Raquel. Nós temos, são 16 carreiras. É inadmissível administrar. Nós estamos lutando por 5, que seria delegado, escrivão, investigador, perito e agente de polícia. É 5 em vez de 15. E ele não sai do papel, ele não atende, ele diz aí na entrevista, não, eu recebo as entidades, ele não recebe nada, nem responde.
O secretário da Segurança que está aí eu nem conheço. Eu só vejo ele na televisão como ele fosse uma estátua. Ele não atende e não responde ofícios que são enviados a ele para nos receber. E o governador sequer tem a dignidade de responder o ofício. Então, toda essa falácia dele, toda essa utopia que ele fala da segurança pública que vai fazer aqui, ele não vai. Ele está desmantelando a Polícia Civil cada vez mais. Isso quem sofre é a população, o delegado que sofre que ele não tem condições de fazer um inquérito bem feito, porque não tem escrivão. Às vezes ele ocupa até de um guarda civil no interior, que se vê muito guarda civil municipal, trabalhando na delegacia porque não tem elementos. O afastamento é muito grande, a defasagem de trabalhar é muito grande. A maioria está indo embora, delegados estão indo para outros estados que ganham muito mais. Investigadores estão procurando outros estados, eu estou procurando o bico, porque lá ele tem segurança. Coisa que falta aqui em São Paulo. Quem sofre? Quem sofre é a população. Mas ele não está preocupado, ele está preocupado com o cargo que ele vai tentar levar, mas com certeza ele terá os 5% que ele deu para nós no eventual candidatura dele para presidente da República. A população tem que entender que ele trabalha contra a segurança pública, principalmente a Polícia Civil. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Até já. Estamos de volta com as discussões sobre a necessidade de contratação de policiais civis aqui no estado de São Paulo. Em relação à questão dos concursos públicos, a doutora até falava o último concurso, se eu não me engano, foi em 2013, é isso? 2013, ainda tem candidatos que foram aprovados e não foram nomeados, expirou o concurso e 2 anos atrás houve abertura de outros concursos, mas temos diversos candidatos, mais de 1.000 candidatos remanescentes que estão aí aguardando a nomeação. Então, temos um grande problema, vereador, presidente, que é não só a morosidade na abertura dos concursos, como também a excessiva morosidade na nomeação. Então, o que ocorre? Muitas vezes até o concurso expira, podemos até falar em improbidade administrativa, porque você moveu a máquina pública para avaliar aqueles candidatos que foram aprovados. Expira o prazo de validade e não se contrata, não se nomeia aqueles candidatos. Temos candidatos remanescentes esperando, aguardando a sua nomeação para somar e para poder trabalhar e proteger a sociedade. Estão ali aguardando. Então é uma falta de respeito, não só com a população, como aqueles candidatos que estão naquela expectativa de direito para serem nomeados. São vidas ali que são colocadas no stand-by, pois você estuda, se prepara, os concursos são dificílimos, o processo seletivo é super difícil e você não nomeia aqueles candidatos. Então, essa falta de respeito ela é generalizada, não só com o servidor público, com os candidatos que prestam concursos para integrar a instituição, com a população do estado de São Paulo, e não temos que admitir mais, não dá para admitir mais esse tamanho descaso do governo com a população. Além desse déficit humano que a gente tem, esse estudo do TSE ele apontou também falhas como dificuldades de conexão com a internet, números de viaturas insuficientes para as diligências, entre outros problemas. Quer dizer, é um problema, além de pessoal, um problema estrutural muito grande que também prejudica muito o trabalho final da Polícia Civil. Olha, se você visitar as delegacias, você vai ver a situação caótica que estão as delegacias, os distritos. São Paulo, a capital, tem 93 distritos. 93. Tem os distritos que foram construídos no período do Quércia, que são os mais novos, dos 51 para cá, e aqueles que vão de 1 até 50, que são os mais antigos, que você tem distrito da época do Paulo Maluf, da época do Carvalho Pinto, da época do Jânio Quadros, e eles estão aí, sem reformas, sem investimentos. Então, você chega em distritos que chovem lá dentro, o telhado está todo deteriorado. Realmente é um caos, Além da falta de funcionários, a questão estrutural, os computadores, né? Nós tivemos em alguns governos que tinha convênio com o governo federal, então veio muito equipamento de informática, depois parou. Parece que o governo federal também parou de ajudar a segurança nos estados. Que antes tinha o PRONASSE
e muitos equipamentos vinham por convênio. E hoje a gente observa que esses equipamentos envelheceram, né? E muitas vezes não há manutenção. Então, é um caos geral. Realmente a polícia ela faz um milagre. O atendimento, resolver o que se resolve com as condições que ela tem hoje é praticamente um milagre. E se você visitar as delegacias, você procura os escrivães, que lá tem as equipes de polícia judiciária, a EPJ. Cada EPJ, em tese, deveria ter um delegado, um escrivão e um investigador, né? Mas tem muitas EPJs que às vezes só tem um escrivão, tem o delegado, não tem, muitas vezes o delegado está fazendo o papel de escrivão também, né? Ele está ouvindo as partes porque não tem escrivão. E você pergunta para ele quantos inquéritos que aquela EPJ dá. Então você tem primeira EPJ, segunda EPJ, terceira, quarta, sei lá, às vezes tem 4, tem 5 EPJ. Quantos inquéritos cada uma equipe tem? 400, 500, 600, até 800. Eu já peguei declaração de escrivão que tem 800 inquéritos. Que ele tem que tocar, ele tem que ouvir as partes, ele tem que cumprir as cotas do Ministério Público, né? Porque quando o Ministério Público pede uma cota, quem vai resolver, né? O juiz vai lá, defere o pedido do Ministério Público, do promotor, quem vai executar aquela cota? A Polícia Judiciária, né? E ali tem que se pedir ordem de serviço, tem uma série de ações do inquérito que você precisa de material humano, né? A máquina não vai fazer o trabalho. Não, porque nós vamos investir em máquina. Tem que investir na máquina, mas tem que investir no material humano. Essa questão que a doutora Raquel falou, realmente nós tivemos um concurso de delegados, que os delegados fizeram campanha para poder serem nomeados. Os delegados, eles teve um concurso, eles passaram no concurso e o Estado não os chamava, estava vencendo já, né? Porque o concurso vale por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. E estava vencendo o prazo, o governo não tinha nenhum compromisso de nomeá-los, eles tiveram que fazer uma campanha, inclusive nós apoiamos aqui na Câmara Municipal, né, na Assembleia Legislativa, para fazer com que o governo nomeasse os delegados que tinham passado no concurso público e que as vagas estavam lá abertas, né? Quer dizer que a situação, o descaso do Estado com a Polícia Judiciária, né? E, obviamente, com a segurança pública como um todo. É lamentável, acho que é bom que a população saiba, porque a população muitas vezes vê o que programa, mas ela não realmente só sente assim a questão da polícia quando vai à delegacia, que ela vê que aí começa a reclamar. Porque eu fui lá, demorou, nem registrei minha ocorrência. Aí o governo fala, não, está caindo os índices de criminalidade, olha, caiu. Não é que caiu os índices, é que está tão difícil para registrar uma ocorrência que muitas vezes o cidadão desiste. Ele fala, eu não posso ficar 4 horas aqui, eu tenho meus compromissos, eu tenho que resolver meus problemas, então eu não vou ficar. Ele vai embora. E aí aquele delito ao qual ele foi vítima acaba não sendo registrado e não vai aparecer na estatística. Para ter uma ideia, geralmente para que a estatística possa funcionar, o governo maqueia, por exemplo, homicídio, fala em encontro de cadáver, crime a esclarecer, então diminuiu. São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Na época, há uns 20 anos atrás, nós éramos quase 35 mil policiais. Havia delegados de todas as delegacias. Nós tínhamos preso, nós tínhamos visita de preso, nós tínhamos mais de 180 presos quando cabia 40. E como nós trabalhávamos? Como que nós podíamos resolver os problemas? Resolvíamos. Hoje não tem preso, hoje não tem mais visita, hoje não tem escolta. Conseguimos derrubar tudo isso. E como, de vez de aumentar a elucidação dos crimes, diminuiu. Porque a polícia foi sendo cortada por baixo. O crime se organizando, a polícia totalmente desorganizada. Você, Felipe, disse agora há pouco o negócio da comunicação. A comunicação é um zero. Se você for no Copom, você fica admirado de ver. Aquilo é primeiro mundo. Aquilo é primeiro mundo. Vai na Polícia Civil, é vergonhoso. Não se usa. A doutora trabalha com ela, pega a viatura, vai fazer uma diligência, sai, estou no lugar longe, preciso de ajuda, o rádio não funciona. Eu pego o celular, às vezes, dependendo do lugar, o celular não funciona. Esse é o meio da polícia trabalhar. Eu fico sozinho. Eu e mais um colega, geralmente tem um policial só, quando na verdade deveria ter 3. Você não vê um policial militar sozinho na viatura. Então, eles não têm interesse em dar condições do policial trabalhar.
em delegacias, van em delegacias, nem banheiro tem. Não vamos nem dizer do IML. Se fosse comentar sobre o IML, a Polícia Técnica Científica, é uma calamidade pública. Você, para usar, se precisar colocar pessoa que foi assassinada, está esperando a família no frigorífico, não tem. Eu já vi lugares, doutora Raquel, que foi pedido para um açougue deixar o morto lá dentro. Quer dizer, é um absurdo o que o governo do estado de São Paulo está fazendo com a melhor polícia do Brasil, quiçá do mundo. Porque nós temos no sindicato um grupo de SWAT que está ensinando os policiais como abordar, como atirar, porque ele faz academia. Eu fiz 1 ano, hoje faz 3, 4 meses. Tem uns que não dão nem tiro. E nós estamos ensinando lá. Ele contando que a polícia de São Paulo, o que faz, é uma das melhores polícias do mundo. E ele conhece a SWAT, que ele é de lá, ele conhece o FBI, ele está querendo até levar alguns policiais aqui para lá, para mostrar como é que trabalha o policial lá. Ele é respeitado, ganha-se bem, tem dignidade, tem respeito, trabalha num lugar decente. Tem colegas que ele leva o trabalho de casa porque ele não tem papel. Leva papel higiênico, porque não tem papel higiênico, ou vai usar a padaria, alguma coisa. Então, eu acho que o governo devia ter um pouquinho de dignidade. Vai numa delegacia, vai numa viatura, vai ver como é que nós trabalhamos, como é que nós conseguimos fazer ainda 2%, que é muito, pelo pouco que somos. Como arrumar um advogado? Isso é uma utopia. Como que um advogado do Estado vai advogar contra o próprio Estado? Nosso sindicato tem excelentes advogados que não cobram nada, é de graça. Já pagam uma mensalidade, então não precisa de advogado. Essas besteiras que ele põe aí, essas mentiras que ele costuma dizer, é tudo falácia, não tem. Para que queremos? Em vez de pagar advogado, solta dinheiro na segurança pública, principalmente a Polícia Civil, que é carente de respeito, dignidade. O que nós queremos? Respeito e dignidade. E que nos trate com respeito, que nos dê dignidade para poder levar o serviço que a gente... É frustrante não resolver um problema, é frustrante quando eu vou falar, vou lá para quê? Vocês não fazem nada. Isso é triste para a gente, que quer ver uma segurança pública voltada à população, mas que também seja valorizada. Bom, infelizmente o nosso tempo já terminou. Eu agradeço a participação do vereador Reis, do PT, da presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, e também do presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, doutor João Batista Rebouças da Silva Neto. E agradeço também a você que nos assistiu. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP, ou também um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima, TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.